Marcos, que eu aproveito para homenagear aqui, mas quer dizer, esses movimentos têm, então, seus mártires, seus mortos, mas mesmo assim eles têm um elemento forte de festa e de inserção de não participantes no espaço público. Tenho muito mais a dizer, mas eu me confino nos meus 6 minutos. Eu vou passar a palavra para o professor Carvalheiro, que participou do Instituto de Estudos Avançados, foi diretor da primeira diretoria eleita da ADUSP, o que para nós é realmente um grande motivo de orgulho, movimento importante da nossa universidade. E depois de passar a palavra a ele, se o Bernardo Sorge estiver ligado, eu gostaria de convidá-lo, senão eu pedirei ao professor Máximo para falar e depois eu anunciarei sempre um pouco antes. Então, por favor, Cavalheiro, seus 6 minutos. Eu avisarei quando faltaram. Obrigado, Janine. Inicialmente, entender a razão da minha presença. Já foi dito que eu milito no IEA desde os anos 80 e aqui promovi inúmeras atividades na área de política de saúde. Tive 2 convidados ilustres que ficaram conosco, um professor Giovanni Berlinguer, da Sapienza de Roma, o outro, o professor Mirko Grimek, da Sorbonne, e sempre nos pautamos por fazer reuniões que discutiam, trouxemos ministros, enfim, e sempre nos pautamos na nossa atuação no IEA, desde a década de 80, por trabalhar a política de saúde. E, portanto, acredito que esta é a razão principal que motivou o convite a que eu estivesse aqui. Eu não vou fugir a isto, eu vou dar o recado no final. Porque o que eu acho que tinha escapado, que o Janine mencionou, é a minha militância, e eu vou traduzir um pouco isto. Porque, embora o gatilho atual não tenha sido saúde, eu vou falar de saúde. O gatilho atual foi o preço do transporte público. E isso é uma tradição do movimento estudantil brasileiro e paulista, e, portanto, não é uma grande novidade. A base desta generosidade juvenil do movimento estudantil brasileiro, mas de outros grupos sociais, em particular da USP. A USP participa disto desde os meados do século passado. Eu começo a minha militância política na Praça da Sé, em 1951, onde eu conheci Paul Singer, Ricardo Zaratini e outros companheiros da USP, quando nós discutíamos a Lei 2004, que redundou no monopólio estatal do petróleo. A partir daí, inúmeras outras manifestações, o movimento estudantil brasileiro e paulista em particular, USP em particular, sempre estivemos presentes. É evidente que esta base generosa, ela também se expressa hoje. As ferramentas são distintas. Evidentemente, distribuir panfletos, né, na praça pública para convocar reuniões, isto, evidentemente, hoje é uma ficção que seguramente os atuais manifestantes devem ironizar, né, de lembrar como a gente tinha que mimografar panfletos, né, filipetas para ir distribuir, isso é evidente. Mas é evidente que nós tivemos uma iniciativa nos anos 50 de criar um centro de debates públicos na Praça da Sé, que se reunia todo sábado à noite em frente ao Café Moca, e que discutia política, e que não é brincadeira, e que se transformou, por equívoco, na casa do nacionalista, e aí é uma questão, quando começou a campanha eleitoral Lotte contra Jânio e Adhemar. E, portanto, ao se transformar de um movimento espontâneo que estava fazendo debates públicos num movimento que estava atrelado a uma candidatura, praticamente desapareceu. Mas teve uma manifestação importante, uma passeata, curiosamente, contra o aumento do preço do transporte. Ainda tinha a Praça Clóvis Bevilacqua e a polícia matou 2 manifestantes. E nós fizemos o enterro simultâneo do governador Jânio Quadros e do prefeito Adhemar de Barros, que não por coincidência vieram a ser os 2 opositores da candidatura Lotte, não é, nas eleições de 1960. O início da campanha das diretas também se deu na Praça da Sé, antes do comício do Anhangabaú, a primeira, e ali era um momento crítico, em que nós tínhamos a ditadura,
o governo do Estado não podia vacilar, porque se ali acontecesse alguma tragédia, poderia ser o argumento para fechar definitivamente. Então, diz-se que, na época, o governador Franco Montoro sacou o seguinte: o policiamento vai ser o destacamento do estádio do Morumbi, porque é o único destacamento policial que tem experiência de interagir com grandes massas sem necessariamente estar dando cacetada. E, ao mesmo tempo, abrir a catraca, ou seja, a catraca livre, não é, que foi a sacada para que esse primeiro comício pelas diretas na Praça da Sé, com a presença da USP, com a presença da participação. Minuto, tá? Se puder concluir. Isto, evidentemente, nos faz levar em conta que estas manifestações de hoje, elas têm que ser levadas a sério, porque nós sempre consideramos que essas movimentações são levadas a sério. Eu, só para concluir, para dar o meu recado, evidentemente que as manifestações têm um gatilho, tem outras reivindicações que aparecem, e a área da saúde é tratada de uma maneira superficial. E ela tem que ser tratada de uma maneira global e local. É explorar a ideia do que é a grande inovação da saúde pública mundial do século passado, que é o conceito de atenção primária, que é tão mal trabalhado. E que, para nosso